Olá, estamos de volta pelo canal Palavras de Bênção e o mês de maio continua e nós continuamos falando de família neste mês. Como temos colocado as outras mensagens, o nosso propósito neste mês está trazendo mensagem para você e para sua família. E hoje eu quero falar sobre os 4 pilares de uma família bem estruturada. E para tanto eu vou usar 2 textos bíblicos para trazer esta mensagem até o seu coração e da sua família. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres em tudo sejam submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso está registrado em Efésios, carta de Paulo à igreja de Éfeso. Então, Efésios capítulo 5, versículo 22 a 25. E o segundo texto diz assim: Filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento, com promessa, para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e instrução do Senhor. Também em Efésios, só que agora no capítulo 6, versículo de 1 a 4. Já deu para perceber quais são os 4 pilares de uma família bem estruturada. Eu falei de mulheres, eu falei de marido e eu falei de filhos. 3 pilares. E o 4º pilar, e o mais importante, é o Senhor. O texto de Efésios 5 e 6, como eu li, traz a base de sustentação de uma família bem estruturada. A família é um projeto de vida criada por Deus no início da formação do mundo, antes do pecado. E faz parte da humanidade a família. Só que devido à entrada do pecado no mundo, muitas coisas mudaram na questão da família. Outras coisas foram inseridas. E assim como na construção de uma casa que precisa de um alicerce bem estruturado, o alicerce da família também foi danificado pelo pecado. Mas Deus providenciou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado, e através dele restaurou a estrutura da casa. E essa casa, hoje chamada família, ela precisa ter alguns pilares para continuar sendo bem estruturada por Cristo. O primeiro pilar é baseado no texto que eu li de Efésios 5, 25 a 30. O primeiro pilar é o amor do marido pela esposa. Maridos, ame cada um a sua mulher como Cristo amou a igreja. O marido precisa amar a esposa como recomendação bíblica, pois obedecendo esse mandamento, esse pilar vai estar bem sustentado. Porque a Bíblia orienta, a Bíblia nos manda como marido amar nossas esposas. E a casa que tem esse pilar bem sustentado, o marido ama a esposa. A Bíblia traz alguns tipos de amor. O amor eros, que é o amor romântico, a paixão no relacionamento de um casal. O amor filia, que é a amizade, a companheirismo entre amigos e irmãos. O amor estorge, que é a afeição e afeto entre pais e filhos. O amor ágape,
que é o amor divino e sacrificial de Deus aos homens. O termo que Paulo usa nesse texto é o amor ágape, que é o amor de Deus para com os homens. E ele usa também o amor eros, ou seja, o amor do marido para com a mulher. Por isso o texto diz: maridos, ame cada um a sua mulher, como Cristo amou a igreja. Então, o primeiro pilar que eu quero mostrar dessa estrutura família é o amor do marido pela esposa. Independente de qualquer circunstância, o marido precisa amar a esposa. Na maioria dos casamentos, independente de qual religião seja, mas na hora lá do casamento é falado algumas palavras, seja pelo padre, seja pelo pastor, seja pelo bispo, seja por qualquer líder religioso, mas as palavras são as mesmas. Promete amar fulano de tal até que a morte vos separe, na saúde, na doença. Ou seja, é um compromisso assumido, tanto por um quanto por outro. Mas aqui eu quero falar sobre o marido. Mas existe um outro pilar, porque um pilar sozinho não sustenta uma casa. E o segundo pilar é o respeito da esposa pelo marido, ainda nesse texto de Efésios. Mulheres, sujeite-se a cada um a seu marido como ao Senhor. Essa submissão aqui não pode ser entendido como que a esposa seja capacho do marido. Não, não é isso. A submissão aqui é algo de respeito, de obediência a Deus através do marido. A esposa que faz isso, a submissão feminina, é causa de muita controvérsia. Se olharmos o versículo 33 do texto, é muito claro, percebe que a submissão nada mais é do que respeito. A diferença entre homens e mulheres é funcional e não posicional. O homem e a mulher têm funções diferentes no contexto familiar. O homem não é superior à mulher, nem a mulher superior ao marido. Submissão significa ter respeito à posição de liderança estabelecida por Deus ao homem. Isso é submissão. Então a mulher precisa ser submissa ao marido, entendendo que foi Deus quem colocou o homem como cabeça da família. Então essa submissão é respeito. O homem também precisa saber que a mulher não é capacho dele. Então, nesse segundo pilar, trata da mulher ser obediente ao homem para que as coisas vá bem. Mas existe uma terceira base, um terceiro pilar, que é a educação dada pelos pais no convívio com os filhos. O capítulo 6 que eu li também diz: pais, não irrite seus filhos, antes criai-vos na instrução do conselho do Senhor. Os pais devem ter cuidado para não provocar ira nos filhos, porém os filhos precisam obedecer aos pais. Hoje, infelizmente, está faltando a educação dos filhos para com os pais. E Provérbios 29:15 vai dizer sobre isso. A várias disciplinas dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem envergonhar a sua casa, a sua mãe, a sua família. Falta de educação. Os filhos hoje não estão tendo mais essa educação dada pelos pais. Ou então o exagero na educação. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Provérbios também 19:18. Então a educação, sendo a falta ou sendo o exagero, são dois aspectos que podem causar ira nos filhos. Então os pais precisam tratar deste assunto com muita sabedoria. A educação ela tem que ser formativa, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios 22:6. A disciplina também precisa ser corretiva. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama ceda a disciplina. Provérbios 13:24. Eu dou aqui uma sugestão.
Leia o livro de Provérbios, principalmente o início dele vai mostrar muito sobre essa questão da sabedoria na família. A instrução formativa deve anteceder a formação, a disciplina corretiva. A instrução e a correção devem acontecer equilibradamente, ou seja, tanto a instrução formativa, que é aquela que forma o indivíduo, como a disciplina corretiva precisa andar junto. Caso contrário, não vai ter acordo, não vai ter sucesso nesse pilar de educação dos filhos, não provocar erro dos filhos. E o quarto e último pilar, porque uma casa bem sustentada, ela precisa de 4 pilares. A obediência dos filhos na relação com os pais, Efésios 6, de 1 a 3. A palavra de Deus nos diz que os filhos devem obedecer a seus pais. Lá no Velho Testamento, em Êxodo capítulo 20, verso 12, vai dizer assim: honra teu pai e tua mãe para que tenha vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E Paulo vai pegar essa palavra para falar em Efésios 6, filhos, obedeça a seus pais, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Então veja, eu estou usando aqui os 4 pilares: o marido, a esposa e os filhos. Mas peraí, aí são 3 pilares apenas. Deus faz parte do 4º pilar. Deus é o 4º pilar, porque Ele tanto vai trabalhar na vida do marido, na vida da esposa, na vida dos filhos. Então, uma casa, para ser bem estruturada, precisa desses 4 pilares. Não adianta um pilar agir corretamente. Ele vai estar firme, mas os outros não. Então a sustentação precisa ser feita através dos 4. Cada um precisa saber a sua função dentro da família. O marido precisa saber o seu papel, a sua função e exercê-la. A mulher precisa saber do seu papel, da sua função e exercê-la. Os filhos precisam saber da sua função, do seu papel e exercê-los. E aí Deus, como 4º pilar, vai estar entre vocês, orientando, direcionando. Precisamos colocar em prática esses pilares. Se queremos famílias bem sustentadas, bem estruturadas no mundo de hoje que está um caos, precisamos usar esses pilares. Esses mesmos 4 pilares, eles acontecem no livro de Colossenses 3, 18 a 21, que vai dizer: mulheres, sujeite cada um a seu marido, mas convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e não os trate com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Perceba que fala do marido, fala da esposa, fala dos filhos, mas sempre no Senhor. É em Deus, através de Deus, com Deus, que esses pilares serão bem estruturados e bem sustentados. Que Deus possa usar essa mensagem na sua família e que você possa passar essa mensagem para outras famílias, para que elas também aprendam sobre isso. E que Deus continue abençoando sua vida. Domingo, dia 18, eu quero te fazer um convite, você que assiste essa mensagem. Às 19 horas, na Igreja Batista em Patrocínio Paulista, você que é daqui ou está passeando por aqui, venha cultuar conosco. Nós vamos ter o culto da família. O nosso desafio é que você feche sua casa, traga toda a sua família, deixe a chave no momento de culto que nós vamos orar e abençoar a sua casa através da chave. Está convidado, domingo, dia 18, às 19 horas, na Igreja Batista, na Rua Itirapuã, 2365, ao lado da creche do Planalto. Você é nosso convidado, mas com toda a sua família presente junto aqui. Amém?
Amém? Que Deus te abençoe. Deus me deu um precioso tesouro. Deus me deu uma linda família. E esse Deus é o centro do meu lar. Seu amor é exercido entre nós. O que Deus uniu e abençoou, o mal não pode tocar. Minha família consagrei ao Senhor.